Graças, paz, amém? Amém. Boa noite, eu louvo a Jesus Cristo por uma vez mais permitir retornar aqui à Assembleia de Deus Vila Alzira. Agradecer ao pastor Antônio Campassi, nossa pastora Berenice, que Deus abençoe sua vida. Agradecer ao pastor Denis pelo convite, a nossa irmã missionária Nailson, que Deus abençoe sua vida. A todo o ministério, parabenizar por essa conferência missionária maravilhosa. Agradecer os irmãos que me receberam, o pastor Camilo, nosso irmão Elias, que nos recebeu lá com tanto carinho. Que Deus abençoe sua vida, a vida da sua família, nosso irmão Edilson, nossos amigos. Eu fico feliz, irmão, da gente poder estar aqui e poder compartilhar e falar um pouco sobre missões. Abra sua Bíblia, por gentileza, mesmo sentado. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo 31. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. A minha referência na minha Bíblia é uma revista atualizada. Quem encontrou, diga amém? Amém. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Algumas versões são cabritos, né? Cabrito das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e você me hospedou, estava nu e me deu um vestido, enfermo me visitaste, preso foste-me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e hospedamos? Ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermo e preso, fomos te visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que fizesses a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estava nu, não me deste um vestido, achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixasse de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Você pode dar uma glória a Deus em nome de Jesus? Meus irmãos, nessa conferência de missões, com esse tema maravilhoso do Evangelho para todos, é um texto assim, principalmente o Evangelho de Mateus, sendo ele escrito para os judeus, desafia pela maneira como Mateus escreve e descreve o texto. Conversei até com o pastor Denis, falando hoje, muito obrigado, falando hoje pela manhã, como esse texto é fantástico. Mas antes da gente entrar de fato no texto, vamos entender um pouco a ideia do Evangelho para todos. O termo Evangelho
evangelho, evangelion, não é um termo cunhado pelo cristianismo. É um termo pagão, que tem origem helênica na Grécia. Significa boa nova, boa notícia. Os gregos costumavam dizer boa nova ou boa notícia por causa de uma guerra que era vencida, e alguém chegava na cidade e dizia: temos um evangelho, nós vencemos a batalha. É um evangelho, é uma boa nova. E é claro que o Império Grego é um império que, influenciou e muito o Império Romano, a ponto da cultura romana se misturar com a cultura grega, e a gente chama até hoje de cultura greco-romana, da forma como ela se misturou missionária. E os romanos absorveram algumas coisas do grego, e uma delas foi o termo evangelho, boas novas. E a pessoa que mais se utilizava do termo era o imperador. O imperador naquela época já era conhecido como magnânimo, bendito, Quírios, que era o senhor, benevolente, e o portador do evangelho, aquele que portava a boa nova. É claro que depende do ponto de vista, né, meus irmãos? Boa nova para quem? Para os conquistados ou para os conquistadores? Boa nova para os conquistadores, que eram os romanos, máquina de guerra, grande império. Tudo bem que Gengis Khan teve um império muito maior que o Império Romano, mas deixa para lá, isso é história para outra pregação. Mas o Império Romano tinha a ideia da boa nova, do evangelho, e quando eles conquistavam, eles iam a Roma dizendo: nós conquistamos mais uma cidade, essa é o evangelho, essa é a boa nova. Só que em Isaías 61, o profeta Isaías já disse outra coisa: tem alguém que foi ungido para anunciar uma boa nova. Não é uma boa nova de guerra, mas é uma boa nova de libertação, de cura e de transformação. É uma boa nova que não atinge só a carne, mas liberta a alma e leva para a vida eterna. Que era falando sobre o Messias. Os homens de verdade, nós seres humanos, precisávamos conhecer de fato o que é o evangelho, o que significa boa nova, o que significa essa mensagem de boa nova que vem a nós. Os homens tinham uma interpretação: a boa nova da guerra, a boa nova da conquista, a boa nova de acontecer alguma coisa, pastor Antônio. Mas através de Cristo, através do seu amor por nós, Ele nos anunciou uma boa nova, que é Ele dizendo: eu sou a boa nova, eu verdadeiramente sou a boa nova. E o evangelho de fato de Cristo rompe qualquer barreiras a nível de boa nova humana, porque não existe boa nova nossa que não seja essa, que Ele salva, cura e liberta, batiza no Espírito Santo e leva para a vida eterna. Não existe maior boa nova, não existe boa nova melhor do que essa. Então o evangelho de fato assume de maneira exponencial, de maneira poderosa, acachapante: nós possuímos uma boa nova. Nós possuímos uma boa nova que o mundo não possui, uma boa nova que a política não possui, uma boa nova que os empresários não possuem, uma boa nova que os líderes mundiais não possuem. Nós possuímos uma boa nova. Quem é? Jesus Cristo Nazareno. O mesmo ontem, hoje e será eternamente. Essa ainda será a boa nova pelos séculos dos séculos. Nós absorvemos a boa nova, mas com o passar dos anos, essa boa nova ela acinzentou, pastor Denis. Em 313, a gente já conhece a história, né? Edito de Milão, Constantino. A partir de agora, o cristianismo é a religião oficial do império, se transforma em católica, Igreja Universal, que é o seu termo. Então o evangelho começou a ter uma boa nova, mas graças a Deus por um rapaz
no dia 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano, que com peito colocou 95 teses e disse: isso não é boa nova. Venda de indulgências não é boa nova. Ele salva sem precisar pagar nada, só através do seu sangue. Esse foi Lutero. Então nós mudamos, ele mostrou para nós que nós temos a boa nova, só que temos um problema. Isso é para conversa para outro dia, pastor Antônio, para outro dia. Que é, dentro da reforma possui 4 níveis: a reforma evangélica alemã, a reforma reformada de Zwinglio e Calvino, a reforma episcopal e anglicana e a reforma anabatista. Dentro de uma reforma possuem 4 reformas. E hoje então a gente olha o mundo, a gente fala assim: evangelho para todos. Eu não tenho como, irmãos, eu sou um ser pensante. Mas qual evangelho? O católico, o protestante ou ortodoxo? Ah, presbítero. Ah, meu irmão. Ah, diácono. De repente você está conversando aí, ou pensando. Não, mas é o evangelho protestante. Tá. O presbiteriano ou do Macedão? Qual a boa nova? O evangelho da Universal, do nosso querido irmão que usa o chapéu, que me esqueci o nome, Valdomiro, agora me lembrei. Boa nova da episcopisa Sônia Hernandes. Qual é a boa nova? A boa nova, ela não muda, é uma só: Cristo. Não tem, é a mesma boa nova. Nós que tentamos deturpá-la, mas não tem como. A boa nova é uma só: Cristo na cruz, loucura para os homens, mas salvação. Não existe outra boa nova. Nós que tentamos de repente, de alguma forma, mostrar para o mundo: não, eu tenho a boa nova. Não, é uma só: Jesus. Os homens tentam de alguma forma trazer a boa nova para si e dizer assim: olha, o que aconteceu quando você veio para essa igreja? As pessoas até falam assim: não, aconteceu isso na outra, não era assim. Não, a boa nova é uma só, é a que você carrega aí na sua mão, é a palavra, é a Bíblia, irmãos. A boa nova foi aquela que te salvou do lamaçal do pecado, aquela que transformou a sua vida e te deu esperança. Essa é a boa nova. Aonde você não tinha esperança, não sabia o que fazer, mas a boa nova bateu lá na sua porta. Não foi rótulo de igreja, não foi rótulo de política, mas foi o Cristo que te salvou, te remiu do pecado. Essa é a boa nova que te encontrou dentro de casa e te deu esperança e continua sendo a mesma. Nós não podemos achar que a boa nova mudou. Continua a mesma. Repita comigo: continua a mesma. Então a boa nova ali é para todos. Cristo então é para todos. Não há bairrismo. Não tem essa que o paulista trabalha e o carioca vai para a praia. É uma história que o pessoal andou me contando aqui em São Paulo. O pastor Denis, ficaram me zoando. Carioca não trabalha. Vou mandar os políticos para cá para você ver o que é trabalho. É para todos, irmãos. Deixa sua Bíblia aberta aí, versículo 31. Esse texto de Cristo só existe em São Mateus. Isso é uma parábola escatológica que Jesus está falando. Os discípulos fazem uma pergunta para ele em Mateus capítulo 24: Senhor, qual vai ser o sinal da sua vinda? Jesus está vindo de uma série de 5 parábolas, 2 famosas, das 10 virgens em Mateus 25 e depois a parábola dos talentos. E então ele encaixa essa próxima parábola, que é esse texto, a parábola dos bodes e das ovelhas. E Jesus, dentro de uma linguagem escatológica e parabólica, tenta explicar como funciona a ideia da justiça dele e o reino dos céus. Esse texto só tem em Mateus porque é um texto exclusivo, unicamente, que Jesus está falando para os judeus. Existe uma discussão muito plena a respeito da parábola das 10 virgens. Inclusive eu tenho uma mensagem muito tremenda sobre as 10 virgens, explicando a respeito do judaísmo e do povo gentil. Por que Jesus utiliza esse termo escatológico para ele? Mas eu queria que você desse uma olhada para esse texto e lembrasse que Jesus está a 3 dias da cruz.
Essa citação de Jesus, ele está na semana da paixão. Ele está há 3 dias, pastora Berenice, de morrer na cruz do Calvário. Então Jesus diz o seguinte: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Dá uma olhada no seu texto aí. Repara a imagem que Jesus apresenta aos seus discípulos. Ele está dizendo o seguinte: a imagem que eu vos apresento não é a imagem que vocês me verão, do Cristo trôpego na cruz e sangrando, mas é do Rei triunfante sentado no trono da sua glória. Ele está dizendo: e quando o Filho vier em sua glória, a imagem que ele mostra para os discípulos é a do Rei, é a do Senhor dos Senhores para todos sempre, aleluia. Ele está dizendo para os discípulos: não é do Cristo que vocês verão daqui a um tempo, machucado, ferido, cansado, abatido, cativo pela morte, mas é o Cristo triunfante, o Cristo que pisou na cabeça da serpente, o Cristo que venceu a da morte, o Cristo que diz: onde está a morte, a tua vitória, e onde está o inferno, o teu aguilhão, em 1 Coríntios 15:55. Ele está dizendo: o que vocês verão é o Cristo da glória, é o Cristo sentado no trono. E ele diz uma coisa: em sua glória. Repita comigo: em sua glória. A glória de quem? Nossa ou dele? Em sua glória. Nós não temos glória, a glória dele. Esse trabalho de 20 anos aqui não é a glória do pastor Antônio dessa igreja, é para a honra e glória dele. Esse trabalho aqui não é para a glória dessa igreja, é para a glória dele. O seu casamento não é para a sua glória, mas é para a glória dele. A sua empresa não é para a sua glória, mas é para a glória dele. A sua família não é para a sua glória, mas é para a glória dele. A sua faculdade não é para a sua glória, mas é para a glória dele. O seu carro não é para a sua glória, mas é para a glória dele. A sua casa não é para a sua glória, é para a glória dele. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Em sua glória. Como é que então nós brigamos pela glória? A glória já tem dono. A glória já tem dono. Qualquer um que se atreva a querer roubar a sua glória será abatido pelo poder da cruz. Mas aqueles que se prostram diante da sua glória, esses serão exaltados com ele, se assentará com ele naquela mesa e viverá por toda a eternidade junto com ele, naqueles céus maravilhosos. A glória é dele. Então nós temos um problema. Por que então a gente briga tanto por glória? Uma matemática rápida. Quem levou Jesus para o deserto? Foi quem? Foi quem, moço? Espírito Santo. Quem botou Jesus no alto do pináculo do templo? Foi Satanás. Então nem todo mundo que está no topo é Deus que coloca, e nem todo mundo que está no deserto é o diabo que colocou. Tem muita gente no topo achando que Deus colocou, mas é o diabo que colocou lá. Porque quando o diabo coloca, ele cai, mas quando Deus coloca, ninguém tira, porque o diabo é Bíblia. É Bíblia, irmãos. Quando Deus decide compartilhar a glória, ninguém rouba. Quando Deus diz assim: eu vou tirar o criminoso de dentro da cadeia e vou transformar, é ele. Eu lembro que eu trabalhava com uma amiga que era kardecista, e ela falava assim: Ronald, eu não concordo muito com o seu Deus não, porque o seu Deus é complicado. Falei: mas o seu é pior. O seu é pior. O seu é pior em 2 problemas. Uma, porque você não tem identidade. Eu tenho. Como é que eu não tenho identidade? Falei: você não faz reencarnação? De repente na outra vida você já foi cobra, barata, rato, lacraia, índia, viveu em 1500, foi uma das índias aqui do Brasil, não é? Você não sabe nem quem você é. Hoje você tem essa identidade. E você? Já não. Salmo 139. Antes que eu tivesse forma, ele já me amava, e todos os dias eu me amava. Eu sou único. Bate no seu peito, fala para o seu irmão: eu sou único. Pastor, você é único.
Para você, o ser humano não tem jeito. Se o cara é bandido nessa vida, na outra ele vai nascer doente. Down. É assim que eles explicam as doenças. Down, cego. Ah, não, porque ele está pagando nessa vida. É karma. Para você, o ser humano não tem jeito. O ser humano para vocês é substituição. Quebrou, bota na garantia, pega na outra vida. Ali para você, falei para mim não. Ainda que esteja morto, viverá. Porque Deus é tão tremendo, aleluia. Deus é tão poderoso que pega o camarada dentro da prisão, lava com o sangue do Cordeiro, batiza no Espírito Santo, escreve o nome do livro da vida e volta aqui na igreja para exaltar e para dizer a glória é dele. A glória é dele. Você pode adorar, irmãos. Você pode exaltar a Deus essa glória. A glória é para ele, irmãos. É para ele. Só ele a glória. Pode adorar, irmãos. Sente essa graça. Você pode exaltar pelo Cristo que transforma, pelo Cristo que liberta, pelo Cristo que sabe transforma o ser humano. Olha para o seu lado, tem um que já foi transformado. A glória é dele, é dele, é dele. É dele, irmãos. E o que a Bíblia diz? Todas as nações serão reunidas diante dele e apartarão dos outros como o pastor aparta o bode das ovelhas. Olha todas aí, meu pastor. Para todos. Não há bairrismo. Vê se tem preferencialismo de Israel. Aí um rapaz falou, mas Israel é a videira. Foi. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Se não tiver em mim, está fora. Ele é a videira. Não, mas eles têm um lugar sagrado. Tinha. João 4:24. Aonde tiver um adorador, o meu pai vai estar lá. Recebe a bênção. Estava conversando hoje com o pastor Camilo na casa dele. Se o camarada estiver no monte adorando e o outro estiver dentro do hospital, internado, o mesmo Deus de lá vai estar dentro do hospital junto com ele. Porque o nosso Deus não existe um lugar assim, não, Deus está mais aqui menos lá. Não, Deus tem tanto poder aqui quanto lá dentro da sua casa. Assim como tirou Paulo e Silas da prisão, assim como entra na prisão com os irmãos aqui. Se a gente fosse questionar, não, Deus não está lá. Não, Deus está lá, irmãos. É só levantar um altar de adoração e chamar, e o fogo desce. Sabe por que Deus não está na sua casa? Porque não tem altar de adoração. Experimenta levantar um altar de adoração para ver se tem vai acontecer. Experimenta. Deus está lá, irmãos. Não há bairrismo. Todas as nações, repita comigo, todas as nações. Não tem bairrismo. Americano, espanhóis, os povos da América Central, Oceania, os argentinos, né? Os argentinos, brincadeiras à parte, os juízes federais, os traficantes da favela, o seu filho da faculdade, o menino da Cracolândia, todos. Para Deus não há diferença de cor, peso, quanto ganha, onde mora, qual é o seu nome. Ele diz, eu quero, eu transformo, eu liberto, eu faço uma nova vida, eu chego lá, eu trago ele para mim, eu dou uma nova história, eu sou Deus, eu amo a todos. Não há diferenciação, não há diferença, irmãos. Eu até contei uma vez, a primeira vez que eu estive aqui, na discussão dos 5 judeus, lembra? 5 judeus discutindo para ver quem tinha mais poder. Aí um judeu falou assim, olha, a lei é a mais poderosa do mundo, é a lei. Foi Moisés. Moisés disse, a lei resolve tudo, pastor, tudo é a lei. Aí outro judeu não gostou não. Moisés, eu acho que a política resolve. O judeu foi Marx. Olha, eu acho que a lei não resolve não, acho que a política dá jeito na vida. Aí veio outro judeu, ó, nem a lei,
nem a política. Eu acho que a psicologia resolve. Freud. Eu acho que o problema está na cabeça do homem. Se a gente consertar o homem fica bom. Aí vem outro judeu. Não é a lei, não é a política, nem a psicologia. Tudo é relativo. Esse foi Einstein. Não, eu acho que tudo é relativo. Eu acho que... Aí vem outro judeu. Não é a lei, não é a política, não é a psicologia, nem o relativismo. O amor a tudo. Esse foi Jesus. O amor resolve tudo. Por isso que ele disse: Deus amou o mundo. Qual o lugar do mundo? Todos. O seu vizinho que bota funk alto, Deus amou ele também. Deus está falando, ó. Deus está falando. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui, tá, pastoreira? Brincadeira, tá, irmão? Só para quebrar o gelo. Deus ama o corintiano. Deus ama todos. A gente, irmãos, que achamos que o evangelho é só para nós. Já pensou se os judeus descobrem que aquele Cristo era o Messias? Você acha que eles iam entregar de mão beijada para a gente? Ia repartir a revelação para a gente? De maneira nenhuma. Mas eu louvo a Deus pela permissão que nós temos hoje de entrarmos dentro do seu santuário pela porta da frente. E quem é você para dizer que aquele não pode se converter? Quem é você para dizer que Deus não tem poder para curar ou para libertar ele? Que ele já está perdido? Filho, se Cristo te libertou, pode libertar ele também. Para todos. O evangelho é para todos, irmãos. Não, mas Ronald, mas ele me roubou. Mas é para ele. O evangelho é para o engravatado, também para aquele que está roubando no sinal, ou para o corrupto. Você acha que o corrupto dorme feliz? Dorme tranquilo? Ah, mas ele tem 200 milhões na conta. Conversa lá com ele para ver se ele dorme. O homem que vive em pecado, ele não dorme, ele vegeta, porque ele está morto no pecado. Mas você tem a palavra da vida. Você tem a palavra da vida. Você tem que entender que é para todos, irmãos. É para o seu patrão. É para o seu patrão que te persegue. A gente que não sabe a hora de falar do evangelho, tem que esperar a hora certa. O evangelho é como semente. Espera a chuva bater na terra, filho. Porque quando menos esperar, ele vai te chamar. Poxa, preciso conversar com você. Os homens estão carentes pela palavra. E Jesus diz assim, ó: todas as nações, ele diz, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Olha a imagem, como pastor. Ele é o rei da glória. Ele é o rei da glória. Mas ele se posiciona, pastor, como um pastor. Ele se diz, tira a sua indumentária real e assume a figura mais simplória do Antigo Testamento, um pastor de ovelhas. Ele está dizendo, eu sou o rei da glória, mas como pastor eu ando no meio de vocês. Como pastor eu conheço quem é bode e quem é ovelha. Como pastor eu sei a batida do cajado, eu conheço respirar, eu conheço andar, eu conheço trafegar, eu sei quando está fraco, eu sei quando está cansado, porque eu ando no meio de vocês. Eu sento no trono, mas de vez em quando eu desço e eu ando no meio de vocês para saber se tem bode ou se tem ovelha. Por isso ele diz, e apartará um dos outros e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. O conceito de direita e esquerda é muito antigo. A ideia do braço direito, minha avó, que tem 92 anos, dizia antes o Alzheimer, infelizmente, apagar um pouco da sua memória, mas eu lembro ela dizendo que na época, quando tinha canhota, amarrava a mão, fazia o camarada escrever tudo com a mão direita. A avó dizia, não, esquerda não pode, esquerda dá azar. E para o pessoal do Oriente Médio, tudo que vem da direita é bom, tudo que vem da esquerda é ruim. Por isso que o norte está sempre na direita para eles. Ah, o norte é da direita, coisa boa. Por isso que Cristo aqui
vai utilizar uma linguagem que eles conhecem. As coisas boas estão à minha direita. É uma linguagem, só uma explicação dele, tentando encaixar a revelação para eles. As ovelhas ficarão à minha direita. Direita significa o que, irmão? Confiança. Fulano é meu braço direito. Fulano é mão, a gente até para cumprimentar aperta com a mão direita. Uns vai apertar com a esquerda e falar que é falsidade. Não é verdade? Não, falsidade, aperta com a direita. Isso é na nossa cabeça. Mas aqui Cristo está dizendo: quem está na minha direita, eu confio. Aquele que está na minha direita, eu conheço muito bem. É ovelha. E a diferença do bode para a ovelha é uma coisa interessante. Sabe como um dos símbolos do bode? Ele produz pouco leite, não dá lã. Para eles lá não era muito interessante. E tem outra coisa: o bode cheira mal. Ele tem um odor engraçado. A ovelha é bem cheirosinha. Será que tem ovelha do seu lado ou bode? Agora estreitou aí, pastor Antônio. Agora estreitou aí. A ovelha é sinal de mansidão, tranquilidade, paz. Adam Clark, pregador metodista do século XIX, dizia que a ovelha foi e sempre será emblema de suavidade e cristianismo. Por isso que Jesus diz, ele vai comparar os bodes com as ovelhas. Ele vai dizer: os meus são suaves, os meus produzem leite de melhor qualidade, os meus produzem lã, os meus não têm o cheiro do pecado, tem o cheiro da santidade, porque o pecado fede. O pecado fede nas narinas de Deus. Por isso o exemplo do bode, cheiro ruim. E Deus não gosta de trabalhar com quem cheira mal, Ele gosta de trabalhar com quem cheira bem. Cheira bem é santidade. E Ele diz: esses ficarão à minha direita. Então dirá ao rei, aí Ele toma a figura de rei: aos que tiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. O termo bendito em grego aqui é espetacular. Aquele que dobrou os joelhos. Aqueles que dobraram os joelhos. Bendito é aquele que dobra o joelho. Minha mãe dizia para mim quando eu era pequeno, minha mãe é viva ainda, graças a Deus. Ela dizia que a oração quebra a soberba. Ela sempre falou isso para mim: Ronald, a oração quebra a soberba. Porque quando você dobra o joelho em casa, Ronald, você está dizendo para Deus: eu não posso, o meu dinheiro não dá, eu não consigo, mas o Senhor pode. O Senhor consegue, o Senhor pode fazer. Orar, dobrar o joelho, é admitir rendição. Quando a polícia que arrota enquadra o meliante, mão na cabeça e joelho no chão, rendido, não tem como sair. Jesus está dizendo para os seus discípulos: para se tornar bendito, tem que dobrar o joelho no chão. Porque para entrar lá, só com os joelhos dobrados, não tem outro caminho. É reconhecer que Ele é e continuar sendo. Para ser ovelha, tem que estar rendido debaixo da sua graça, debaixo do seu poder. Não ficar com brigas de soberba. Fazer como o leproso de Mateus 8: se tu quiseres. Leproso, doente, estado terminal, diante da cura: se tu quiseres. Ou seja, se o Senhor não me curar, não importa, continuarei de joelhos diante da sua cruz. O evangelho de hoje, não deixa eu entrar aqui, Jesus. O evangelho hoje vem de 3 coisas, pastor Antônio. 3 coisas. Quem tem essas 3 coisas está rico: solução, resposta e garantia. O povo quer um evangelho que garanta. Olha, eu garanto para você que vai dar certo. Aí não dá. O evangelho dá resposta. Eu tenho a resposta para a sua pergunta. Filho, existem respostas que Deus nem dá. Ele fica em silêncio. Eu conheço um Deus que de vez em quando Ele não garante. Ele fica assim: ó, eu acho que dá, mas eu acho que não dá não. A
única coisa que Ele garantiu foi a sua vida eterna na cruz. Quando as pessoas dizem, não, eu vou entrar para a igreja e o pastor vai me garantir que eu não vou ter problema, é utopia. Deus não vai garantir isso. Solução, e solução? Quem não quer solução? Eu acho que solução é um negócio mágico hoje no Brasil. A igreja que anuncia o evangelho da solução, vem aqui que eu soluciono tudo. De vez em quando Ele não soluciona. De vez em quando você vai orar e Ele não vai curar. E você vai perguntar, mas Deus por quê? Aí, porque é para minha glória, não é para a sua. Porque o que eu faço agora você não entende, mas lá na frente você vai entender. Posso contar uma experiência da minha vida? Pô Deus, por que eu não tive pai? Por que eu não conheço meu pai? Só conheço a minha mãe. Por que eu não consegui ter um relacionamento paterno? Por que eu não tive um homem dentro de casa para ser meu pai? Por que eu tive uma infância complicada, difícil, briguenta, para poder me melhorar na vida, para poder estudar? É Deus. É para minha glória. Aí eu casei, conheci minha esposa. Eu reclamando, murmurando. Aí eu conheci, pô, prazer. Ai, meu nome é Graciela. Se eu sou esperando, eu sou adotado, eu sou órfão. Aí Deus, reclama aí. Reclama aí agora, Ronald. Um não tem pai, o outro é órfão. Dos dois. Aí eu olhava para ela e Deus, está vendo? Mas continua me adorando. De vez em quando Deus não vai solucionar, filho. Não vai mesmo. Eu não vou pregar o evangelho da utopia. Eu vou pregar o evangelho para todos. O evangelho que você está abraçando é o evangelho do combate. Cristo não podia descer lá agora no Oriente Médio e resolver o problema. Não poderia salvar aquelas vidas que estão se perdendo pela espada, sendo enforcados. Mas por que Ele não? Porque Ele é Deus, irmãos. E como vasos, nós devemos glorificar o oleiro. De vez em quando Ele não vai abrir a porta. Não vai, irmãos. E não vai mesmo. Eu tenho uma experiência que na época de casar, eu falei, vou ficar noivo. Fiquei desempregado. Eu acho que tem um relacionamento de casamento com um cristão que a gente fala, vai casar, é mandado embora. Lá no Rio tem um cadão assim de gente que eu conheço. Aí um amigo meu trabalhava num banco, conseguiu uma vaga para mim, ontem tem que fazer a prova. Passei na prova, quanto é o salário? 4 mil, falei de Deus. Deus, olha, Deus vai me exaltar. Banco grande, famoso. Fui na oração na casa de um amigo. Aí um amigo falou assim para mim, Ronald, eu tive uma visão. Pastor Henrique, meu amigo, esteve aqui em São Paulo comigo. Ronald, eu tive uma visão contigo. Eu vi uma porta fechando. Eu falei, é Satanás. É Satanás. Pô, desempregado, você é diabo. Fui para dentro do banco, pastor Jair. Tudo certo, pastor dele. Certo, com QI, com tudo que tinha direito no banco. Aí veio meu amigo, Ronald, eu não sei explicar, mas o diretor de RH disse que não foi para sua cara. E ele não quer te contratar. Eu fui para dentro do banheiro da agência. Chorei. Deus me dá uma resposta. Estou esperando até hoje. Deus não dá, filho. Tem coisas que Ele faz, Ele fala, eu sou o rei e você é o súdito. É para que isso? Para a minha glória, não é para a sua glória. É Deus fazendo, eu estou preparando você a lá. Eu estou te dando maturidade, para que você possa dobrar os joelhos e ser bendito, para que você possa aprender a dobrar os joelhos, não só para dizer Deus eu quero, mas para dizer Deus, mesmo que o Senhor não me dê, mas bendito seja o Senhor nos céus e na terra, louvado e engrandecido seja o seu nome. Aleluia. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me deste vestido, adoeci e me visitaste, estive na prisão e foste ver, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Se tem uma coisa que mata nós, é a fome. Joseph Ratzinger, o Papa Emérito, tem um livro maravilhoso, indico aqui ao pessoal que gosta de teologia. É a melhor obra já escrita em língua portuguesa sobre Jesus. No Brasil não existe obra igual, não. Jesus de Nazaré.
Joseph Ratzinger, é a melhor obra já escrita em língua portuguesa sobre a história de Jesus. Ratzinger diz uma coisa, que Jesus, quando foi desafiado no deserto, em Mateus 4:2, e ele fala assim: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Qual o desafio do diabo? Se tu és filho de Deus. Porque para nós que temos ainda, deixa eu falar num sentido um todo, a natureza arranhada da queda, para a gente é inadmissível passar fome, porque nós sabemos que quem criou tudo isso foi Deus. E 3 coisas acontecem em nós que desafiam a existência de Deus: a fome, a doença e a morte prematura. O Ratzinger chega a dizer que existe em nós um senso de ética enganado com a morte. A gente acha muito natural um pai falecer e o filho enterrar o pai, mas é inadmissível para nós o contrário. Só que a morte não tem ética. Quando dá a hora, ela leva. Nós temos ética, nós temos essa pseudo-ética da morte. Não, mas eu acho um absurdo. E isso desafia a nossa lógica. Isso faz o questionamento: será que Deus existe? Uma das perguntas mais gritantes é sobre a fome. Peter Singer, quando ele escreve no livro quanto custa para salvar uma vida, ele fala que existe 1.400.000.000 de pessoas que vivem abaixo, com menos de R$2,20 por dia. R$2,20 por dia. A sociologia chama de sobrantes. São aqueles que não trabalham e aqueles que não compram no mercado. Sobraram. Olha que termo feio. E quando a gente olha essa massa de pessoas, a primeira coisa que a gente vê é: se Deus existe, por que há tanta fome no mundo, né? Já é até uma máxima dos ateus. Mas eu quando leio isso aqui, e Jesus disse assim: porque tive fome, Jesus está dizendo: e me deste de comer. Jesus não diz assim: olha, eu tive fome e Deus desceu, mas eu tive fome e Deus te usou e me deu comida. Deus te usou e me deu comida. João Calvino, em Institutas, fala uma coisa interessante que eu me lembrei: que os ricos são os mordomos dos pobres. Os ricos são os mordomos dos pobres. Para que um cristão anda com uma Ferrari, se ele vai morar na vida eterna? Ah, não, o dinheiro é do cara, sim. Mas se ele é crente de verdade, ele não precisa andar com um carro desse. Ele pode andar com menorzinho. Evangelho, irmãos. Que boa nova é essa que nós estamos anunciando? Que evangelho é esse? O nosso evangelho não é meu, o nosso evangelho é nosso, para todos. Você acha que Deus vai usar quem? É essa pessoa que está do seu lado aí, o pastor que comprou as armas. Deus vai usar você, filho. Dá uma olhadinha para o seu lado aí. Esse rapaz bonito, Deus vai usar você, pastor Denis. Deus vai usar você que está do seu lado aí, ó. Dá uma olhada para o seu lado aí, ó. Tá vendo esse homem bonito aí, ó? Deus vai usar ele. Como dizia Betinho, quem tem fome tem pressa. Saudoso Betinho. A fome desafia a existência de Deus, irmãos. Que enquanto a gente passa um terno, bota um relógio bonito no pulso, entra num carro e vem para a igreja, cantamos, glorificamos, o evangelho nos alcançou. Pergunta: quantas pessoas você tem ajudado? Quantas pessoas você tem ajudado? Como é que é a sua oferta para a igreja a nível de cesta básica? É fubá? Sal? Eu estou falando aqui, irmãos, é uma coisa muito séria. Eu nem sempre tive o que eu tenho oportunidade de comprar. Já dependi de cesta básica de igreja, irmãos. Minha mãe limpava a igreja, era zeladora. Você sabe o que é para uma criança
criança pegar a cesta básica e levar para casa e ver lata de óleo amassado e agradecer a Deus por aquilo? Me pergunta. Ou ir para a igreja durante um ano com tênis e a juventude zoar? Pergunta para mim. Não tenho vergonha de dizer. Aí eu falava: Deus, por quê, Deus? É para minha glória. Porque lá na frente você vai sentir na dor e vai compartilhar com os meus filhos para que eles não façam o mesmo. É para minha glória. É para minha glória. Só que nós temos medo de repartir. Não sinta medo. Vai fazer compra, separa um carrinho, bota aqui, eu boto do melhor, irmãos. Aqui, do melhor aqui na igreja. Fala para o pastor Antônio aqui, pastor, para o Senhor levar lá para os presídios. Mas não dá só comida não, compra escova de dente. As pessoas têm dente também, sabia? Irmãos, tem dente. Fio dental, irmãos, pasta de dente. Compra coisa boa, irmãos. Porque quando você abre a sua mão, Deus prospera 20 vezes mais. Ele disse aqui, ó: porque eu estive fome e me deste de comer. Aqui ele está falando de uma justiça para os judeus, a de Sedaká, a justiça do próximo. A gente fica com medo de olhar para o lado. Passei 6 meses na Europa em 2006. O povo frio é o europeu. Fiquei em Portugal. O povo é frio, não olha nem para o lado. Você falou português é latino. Xenofobia exacerbada. Você sente preconceito na pele. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Foi a primeira vez que eu senti um preconceito. De você entrar numa caixa geral de depósito e todo mundo fica olhando para sua cara. É latino, é latino. Não é o dançarino, não, é latino mesmo, da América do Sul. Não é fulano, não é. E a gente sente na pele. Minha mãe disse uma vez para mim. Tinha um grupo de visitação na igreja. E eu nunca visitava. Sempre fui assíduo e ABD. Saía da BD e ia para casa, pastor. A minha mãe sabe. Ronald, por que você não visita? Ah, mãe, tem muita gente. A minha mãe: Ronald, sabe quando você vai dar valor à visita? Quando você precisar de uma. Quando você precisar de uma visita, você vai ver como é importante alguém na sua casa. Não manda mensagem no Facebook, não. Liga no telefone, filho. Gasta esse telefone. Para de entrar de WhatsApp, pega e liga. Rapaz, eu sinto a sua falta aqui na igreja. Liga para ele, irmãos. Vai na casa dele, vai pro seu carro, sai do seu trajeto. Fala: eu vou passar na sua casa para te buscar, porque eu e você vamos adorar o Senhor. E Satanás não vai pedir a nossa adoração. Seja instrumento de Deus. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Tem tanta coisa para falar aqui, rapaz. Quem está entendendo aqui, irmãos? Ah, pastor, eu não posso ir lá no cárcere lá com a irmã. Separa 1 quilo de alimento e pergunta para ela como nós podemos ajudar. A gente gasta R$20 no Big Mac, irmãos. 20 prata no Big Mac. Quando vai pedir oferta, dá R$2. Deve chorar, né, pastor Antônio? De repente Deus vai te usar para pagar a faculdade até de alguém aqui dentro, irmãos. Seja ovelha e não bode. Ajude alguém, irmãos. Oh, aleluia. Eu fico falando assim, eu fico lembrando da infância. Foi difícil. Orar por botijão de gás para ele dar gás é complicado. Só sabe quem passou um dia. Aí hoje a gente dá valor. Agradece a Deus. Deus, Ele quer te prosperar mais e mais. Mas abençoe o próximo, filho. Não dá no bazar camisa furada, não, filho. Dá camisa boa. Compra uma nova e dá aqui na igreja. Eu nem sei se tem, pastor dele. Compra uma camisa nova.
Dá 150 na Armani. Vai ali, compra na feira da madrugada, pega 100 reais e compra tudo de camisa daqui. Porque tem gente que não tem nenhuma. Não tem mesmo. Deus, Ele está te enriquecendo para você abençoar o próximo. Para dar para o próximo, filho. De repente a sua vida não fluiu ainda porque tu é tio Patinhas, até o tutano, fica ali, ó, contando as moedas no cofre. O sinônimo de riqueza para uns e para outros é muito variável. De repente milionário para um não é milionário para o outro. De repente Coca-Cola para um é nada, mas para um é um sonho. De repente um McDonald's feliz para o seu filho não é nada, mas para alguém aqui da igreja nunca comeu. Experimenta pegar uma criança e levar. Irmãos, não vai fazer mal a você não, ao contrário, você vai salvar uma alma. Você vai, meu Deus, que presença, Jesus. Você vai implantar uma memória na vida dessa criança. Reparta. Dê uma carona solidária, irmãos. Tá com a sua esposa, conversa com ela. Meu irmão, a gente vai levar a irmã ali com os 2 filhos. Chovendo, nós entramos, fechamos o vidro. É verdade, Jesus. Fala mesmo. Aí bota adesivo a serviço do rei. Qual rei? Muito difícil. Não, o carro é meu. Tem certeza que o carro é seu? Porque se for, ele pega e dá pro outro e te deixa a pé, filho. É dele, ele faz o que ele quiser. Eu não estou aqui para te assustar. Estou para falar de evangelho. Evangelho é isso. É combate. Evangelho é repartir. Na igreja não pode ter essa divisão. Não, o meu grupo não anda com o grupo. Não, aqui é tudo igual. É o pão nosso, o Pai é nosso, o Evangelho é nosso, a igreja é nossa, o rei é nosso, é tudo nosso. É para todos. Reparta, filho. Amanhã é ceia, né? Amanhã você vai trazer o quilo. Amanhã eu quero ver o quilo que vai dar aqui, ó. Eu vou ficar aqui, ó. Aqui, ó. Olha o quilo. Não, Ronald, não tem dinheiro. Vai dar tua despesa. Olha, Deus está falando, não. Tem sempre um carioca aqui, irmãos. Reparta, irmãos. Abre teu armário lá, vê o que você não usa. A gente tem camisa que a gente não usa mais, mas deixa lá. Para encher de volume, a praça comer. Sapato tem um monte. 2 pés. Um monte. Não, esse aqui não. Esse aqui não, né? Esse aqui não. Esse é muita pegada. Seja solidário. Sabe quando o Evangelho... Eu gosto de uma palavra do pastor Ed René, aqui de Água Branca. Ele fala uma coisa, que ele pede que a Igreja Batista de Água Branca seja um sinal histórico do reino de Deus sobre a terra. Eu acho linda essa palavra. Quer ser um sinal histórico em Santo André? Mude a sua volta. Não espere a bênção do pastor para repartir. Começa hoje a repartir, irmãos. Mude essa cidade. Deus está procurando pessoas revolucionárias que sejam capazes de levantar a sua manga. É cabeleireira, corte o cabelo de alguém de graça. Faça a unha de uma irmã que não possa pagar. Seja solidário, ajude o próximo. Dê uma vida para alguém. Não mata, ninguém não mata, irmãos. Ao contrário, salva vidas, transforma a cidade e pode transformar Santo André. De um evangelho egoísta para o evangelho de partilha. Eu profetizo em nome de Jesus sobre essa igreja, que Deus levante pessoas revolucionárias aqui dentro. Pessoas com coragem. Que levante homens com autoridade na política para revolucionar essa cidade, em nome de Jesus. Pessoas revolucionárias para revolucionar a vizinhança, irmãos. Feche os olhos em nome de Jesus. Dá a mão aí a pessoa do seu lado. Faça a unidade, dá a mão, isso. Dá a mão a pessoa do seu lado. E comece a lembrar o que você pode repartir. 1 minuto da sua vida no telefone,